Pessoal, bom dia, bom dia. Um dia extraordinário para nós, um dia de muita alegria, uma ótima expectativa em torno de um ensino especial, que esse conteúdo realmente venha contribuir com a capacidade de vocês de lidar com a palavra, de se reorganizar em cima de radicais, em cima dos prefixos, dos sufixos, vamos dizer assim, dos processos de formação de palavras, né? Nós falamos de sufixos formadores de substantivos como agente, ista, int, ação, né? Coroação, casamento, leitura, então ura, mento, ação. De lugar como necrotério, bebedouro, cinzeiro, então eiro, que seria um sufixo que também atua como na profissão, na formação de substantivos que indicam profissão, mas bebedouro, lugar, necrotério, né? Ério, lugar. E aí eu dei uma sugestão no dia que sambódromo, né? Lugar em que se samba, é um sambódromo, né? Então tem o sambódromo também, né? Falamos de abundância, falamos de sufixos formadores de adjetivos. No caso, não detalhamos muito, mas eu me lembro que nós falamos dos relativos: anual, histórico, pátrio, né? Terminado em io, ico e ao, anual, semanal, né? Vamos dizer assim, é periódico, referente a possibilidade, notável, exigível, quebradiço, né? Aí nós falamos de possibilidade, e plenitude, cheio de, que é oso, osa e udo, ou uda, né? Peludo, peluda, barrigudo, barriguda, pernudo, pernuda, né? E aí a gente acrescenta essas informações aí, para a gente ter mais recursos na hora de falar com o outro e descrever, né, o que nós estamos dispostos a apresentar como ideias, como princípios, né, aquilo que realmente denuncia a nossa maneira de ser, porque... Então vamos àquela expressão de que a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente educa as emoções e tem conteúdo para formar expressões novas e enche de generosidade o ambiente em que nós estamos, e o nosso desejo é fazer transparecer esses recursos, então, com o conhecimento de formação de palavras, nós teremos melhores condições de construir esse conteúdo com uma certa delicadeza, uma certa educação, uma certa maneira de dizer, que torna, vamos dizer assim, viável a nossa apresentação, e os outros se sentem motivados a estarem nos acompanhando na apresentação, na venda, vamos dizer assim, numa conversa formal, numa conversa informal. Então, esses elementos estão à nossa disposição, né? E faltou para a gente estar falando dos sufixos formadores de verbos. Legal isso aí, por quê? Ação de tornar. Uma coisa é civil, então vai ser civilizado. Civilizar. Izar é um sufixo que traz a ideia, a ação de transformar ou de tornar algo. Por exemplo, debilitado é uma pessoa que estava débil, não é? Então, debilitado vem do verbo debilitar. Então, itar, pessoa débil, é um adjetivo, né? Itar, acrescentado a débil, se torna debilitar. Então, é tornar-se débil, é tornar-se civilizado ou cívil, né? Que é um adjetivo. Ação repetida, gotejar. Está gotejando, está pingando. Então, gotejar, goteja uma vez, ou estar gotejando, não é? Ejar é repetida. Mercadejar. Então, você está mercadejando, você faz venda naquele lugar. Mercadejar é fazer aquilo com
repetição. Ação pouco intensa, saltitar, você diminui a intensidade, ele saltou, ele saltitou, quer dizer que ele saltou pequenininho, com menos intensidade. Chuva, então está chovendo, chover. Mas se está chuviscando, está chovendo menos, pouco. Então é chuviscar. Início de ação. Noite, nós sabemos que com o prefixo e sufixos imediatamente interligados, e que na falta de um, nós não temos uma palavra, como seria feliz, infelizmente, felicidade, infelicidade. Com prefixos e sufixos, essa palavra tem um sentido extraordinário, ela se encaixa e é contextualizável, mas no caso de um processo, início de uma ação, como é noite. Noite é um processo de formação por parassíntese, em que o prefixo não vive vinculado ao sufixo, independentemente. Então não há essa vinculação, né? Então, por exemplo, anoitecer. Não existe anoitecer nem a noite no processo de prefixo vinculado ao radical, não é mesmo? Amarelecer. Então vai se tornar amarelo. Amarelecer, né, é início de amarelar-se, tá vendo? Na verdade, são verbos que derivam de substantivos ou de adjetivos e que indicam um determinado movimento, tornar, repetir, intensidade pequena ou início de ação, que são esses sufixos que nós acabamos de apresentar. Sufixos formadores de advérbio. Nós sabemos que normalmente o sufixo formador de advérbio, então o prefixo formador de advérbio que nós conhecemos é a palavrinha mente. Só que eu preciso fazer entender que para qualquer outra palavra se transformar em um advérbio, eu preciso primeiro transformá-la em um adjetivo feminino. Então, vou pegar um substantivo para a gente entender melhor. Vamos pegar um substantivo. Carinho. Carinho é um substantivo. É um substantivo abstrato, mas se dá tocando, né? A gente tem mais coisa para ver nas questões das classes gramaticais e entender essas categorias melhores. Mas carinho é um substantivo masculino. Para eu acrescentar a expressão mente na expressão carinho, na palavra carinho, eu preciso acrescentar carinhosa, porque é uma pessoa cheia de carinho. Se eu acrescentar carinhoso, um homem carinhoso, eu não consigo acrescentar depois carinhosamente. Ainda que seja um homem, esteja se referindo a ele, advérbio não é flexionável. Não tem flexão de gênero, nem de número. Então, carinho, carinhosa, carinhosamente. Dá uma expressão carinhosamente no bondoso. Bom é um adjetivo. Bondoso é um adjetivo daquele que é cheio de bondade. Bondoso. Bondosa, aí eu acrescento o sufixo mente. Então, para chegar à palavra bondosamente, né, eu preciso da expressão bondade, de bom, bondoso, transformar em feminino para depois acrescentar mente, bondosamente. Nós sabemos que existem vogais e consoantes de ligação. Vogais e consoantes de ligação. E isso se dá porque determinadas palavras, não tendo a vogal temática, cai direto em contato com o sufixo, que indica profissão, sufixo pátrio, né, que indica movimento, né, e etc., que indica ação, assim como nós vimos nos substantivos e nos adjetivos, tá? Então, nós vamos encontrar aqui chá. Chá é um radical que indica
vamos lá, uma bebida, né, normalmente produzida a partir da água fervente ou quente, e a partir do momento em que eu adiciono uma folha, erva doce, funcho, uma série de outras folhas, né, para se produzir o chá. Se produz chá aí de 7 ervas, né, são ervas, né, normalmente o chá. E aí, o lugar em que eu faço o chá é uma chaleira. Lugar em que eu fervo a água para fazer o chá, ou com a erva junto, ou depois para depositar em uma chávena. Olha que nome interessante, chávena, também de chá. Para beber esse líquido é uma chaleira. Eira é um sufixo que indica profissão ou local. Chaleira já é um utensílio doméstico, que é uma ferramenta para se ferver a água e fazer o chá. Tá vendo? Chaeira, não teria a mesma eficiência linguística que tem como chaleira. O L, então, é uma consoante de ligação. Pau e uma paulada. Pau mais ada ficaria pauada. O L é uma consoante de ligação. Café, e o lugar em que se faz o café, a cafeteira, né? Então, o T é uma consoante de ligação. Lanígero, né? Então, lã e seres lanígeros são aqueles que produzem lã. Pode ser aí um carneiro, é um lanígero. Então, lã e gero, que é que gera, que dá origem a, eu preciso de um i, que é uma vogal de ligação. Antes eu apresentei as consoantes. Gasômetro, que é um aparelho que mede, que mede o gás. Como eu não tenho uma vogal de ligação, né, vamos dizer assim, uma vogal temática, né? Então eu acrescento o gasômetro como uma vogal de ligação. Eu não tenho uma vogal temática. Frutífero, que é de fruta. Então, árvores frutíferas são árvores que dão frutas. Frutífero sai de fruta. O i, na eliminação do a, o i é uma vogal de ligação. Ficou claro isso aí? Pessoal, retomando algumas expressões para a gente entender melhor, eu já havia falado de formação de palavras em se tratando de processos de formação de palavra. Há uma classificação de palavras para a gente poder entender aqui mais especificamente do que se trata, tá? Então nós vamos fazer uma alternância aqui, porque no primeiro eu vou chamar de um processo de formação por palavra por derivação, porque eu trabalho só com um radical. Depois eu vou falar do processo de palavra por composição, que eu também já falei, né, anotando, escrevendo, né, dando outros exemplos agora, que se chama composição, porque são dois radicais que se unem ou mais, ok? Uma classificação muito fácil, né, de nós entendermos aqui seria que existem palavras primitivas e palavras derivadas. Existem palavras que são de forma simples e palavras compostas. As palavras compostas têm dois radicais ou mais, as palavras simples só um radical. A palavra primitiva é a maneira como ela está apresentada na sua origem, e a palavra derivada é que surge dela, com um sufixo adicionado ao radical. Então, esses elementos nos permitem compreender melhor a extensão desse material. Por exemplo, a palavra primitiva chuva. Chuva é uma palavra primitiva. Sol, homem, casa, são palavras primitivas. Chuveiro,
Chuveiro não é um lugar onde se produz chuva, mas exatamente é um instrumento, uma ferramenta com que se produz uma água gotejada para se tomar um banho com água quente sem tomar choque. Se não fosse por gotejamento, daria choque. Se é por gotejamento, é como se fosse a chuva. Então, é um lugar onde é um chuveiro. Você produz a chuva sempre que abre o registro. Chuveiro. Sol, solar, vem de sol. Aquilo que é relativo a sol é solar. Raios solares, né? Homem, homenzinho. Acrescentei o inho. O Z no homem, de homenzinho, né? Esse Z também pode ser considerado aí como acréscimo dezinho, né, para o elemento diminutivo, mas muito próximo de uma vogal, de uma consoante de ligação, porque não é comum em nenhum dos dois elementos, tá? Casebre, que é uma casa pequena, casa comum, derivado de casa, casebre, ok? Chuva, sol, homem, casa, são palavras simples, só tem um radical. Guarda-chuva, são dois radicais, porque aí eu tenho chuva mais guarda. Nenhum perdeu identidade, então isso é por uma composição, é por justa posição. Girassol, sol que gira, é uma flor que gira na direção do sol, não é isso? Gentil homem, um gentleman em língua inglesa é um homem gentil ou um gentil homem. Dois radicais, um adjetivo e um substantivo, mas que dá um substantivo, uma característica do homem. Casa forte, então nós estamos falando de casa. Uma casa forte é uma casa que é destinada a guardar bens monetários, né, joias, patrimônios, né? E normalmente ela serve para essa finalidade com uma segurança muito grande, por isso que é considerada uma casa forte. Ficamos claros? Então nós temos palavras primitivas, derivadas, uma ou outra, né? Substantivos ou adjetivos simples, ou substantivos ou adjetivos compostos, ok? Nós vamos falar agora dos tipos de derivação. Pessoal, então aproveitando que o conteúdo é formação de palavras, nós estamos falando de um único radical, é por derivação. Por que derivação? Porque nós estamos mostrando aqui um processo de palavras primitivas e palavras derivadas, que são aquelas que, em se adicionando um prefixo ou um sufixo na palavra primitiva, ela se torna uma derivação da sua origem. Então, por isso eu tenho o aspecto primitivo da palavra, a palavra derivada, que já recebeu o sufixo ou prefixo, né? O substantivo ou adjetivo simples, não é mesmo? E ele composto, né? Nós já falamos de todos os aspectos dele aqui. Então, nós entramos agora no tipo de derivação. A derivação prefixal e a derivação ou derivação com prefixação. Então, qualquer um dos termos que eu utilizar, eu sei que pré é aquilo que vem antes. Então, vamos lá. Crer, mirar, cultura, são radicais, são palavras primitivas com radicais, um só. Se eu acrescentar um prefixo ou um sufixo, ela se torna uma palavra derivada desta base, deste radical. Então, quem crê em algo bom, está crendo, é crente. Quem não crê em algo bom é um descrente. Então, crer e descrer. Um prefixo des, negando a crença. Mirar e admirar. Então eu tenho um prefixo que eu trago junto a alguma coisa, que é o ad, que é o prefixo, e que dá uma ideia diferente de simplesmente mirar. É de mirar com bastante atenção. E eu tenho alguns conhecimentos que fazem parte da cultura.
Quando esses conhecimentos estão combatendo a cultura comum, ele é uma contracultura. Então, esses elementos tornam básico para nós. Por exemplo, crer é verbo, descrer é verbo também. Não mudou, né, com esse prefixo, não mudou a classe gramatical da palavra no seu radical primitivo. Continuou a mesma classe gramatical. Então, continuando o nosso material, eu poderia propor algumas expressões com prefixação, que são muito comuns. Vamos considerar aí, em medicina, tensão, hipertensão, glicose. Eu tenho uma hipoglicemia. Hipo, então é baixa, tá? Hipoglicemia. Hiper é alto. O prefixo está indicando excesso. Permite a construção de ideia de pressão alta. Então vamos lá. Subcutâneo. Cutâneo é pele, subcutâneo é abaixo da pele, entre a pele e a musculatura. Suprarrenal. Então nós temos a renal e temos a suprarrenal, a glândula. Disenteria, ressonância, infiltração, endoscopia, antibiótico, ritmo, ritmia. E quando eu estou fora do ritmo, que eu alterno na velocidade ideal dos batimentos, eu tenho uma arritmia. Diagnóstico e tantos outros elementos dependem de só um prefixo para fazer uma alteração da palavra-chave, da palavra principal. Derivação sufixal ou sufixação ocorre quando a palavra nova se forma a partir da presença de um sufixo. Aí é o que vem na frente do radical. Falamos do prefixo, que é o que vem antes, agora vamos falar do sufixo, que é o que vem depois, tá certo? Eu disse da palavra amor. Uma pessoa cheia de amor, que tem abundância de amor, é uma pessoa amorosa. Uma pessoa cheia, vamos colocar assim, vou tirar o cheia, senão fica estranho para leal, né? Mas uma pessoa que é leal, ela tem lealdade. Então, dade é um substantivo, é um sufixo substantivador, assim como osa é um sufixo adjetivador. E aí, barbeiro é aquele que faz barba, né? Às vezes, quando a gente chama o outro de barbeiro, é porque dirige mal. Barbeiro, está barbeirando, né? E na verdade é um sentido pejorativo da palavra, porque barbeiro é o lugar ou o profissional que faz barba, não é isso? E hoje nós temos barbeiro que só corta cabelo, viu? Não faz barba mais, ficou o termo. Então isso nós chamamos hoje de cabeleireiro, né? Por quê? Porque é aquela pessoa que está mexendo com o cabelo e às vezes nem faz mais barba, né? Foi alterando esse nome e tem diversos nomes em torno do cabelo aí para esse profissional. Eiro tanto serve como sufixo substantivador de uma profissão ou de um local em que aquela profissão é exercida. Utilizar. Izar é um processo. Alguma coisa é útil, e se eu transformo isso num processo, se torna utilizar. Então, oso, dade, eiro e izar são sufixos que altera às vezes a classe gramatical. Amor é substantivo, com oso, amoroso, passa para um adjetivo. Leal é um adjetivo, com dade fica lealdade, é um substantivo. Barba já é um substantivo, com o sufixo eiro, continua um substantivo. E utilizar, útil é um adjetivo, utilizar é um verbo. Então,
O acréscimo do sufixo altera, na maioria das vezes, a classe gramatical da palavra. O acréscimo do prefixo não provoca esse mesmo efeito na maioria das vezes, ok? Então, para a gente continuar com o sufixo e os valores que são agregados nas expressões originais primitivas, nós vamos lembrar aqui que o sufixo, no material de vocês, está dizendo que é um prefixo, né? Não, tá? Sufixo inho e sufixo ão. Por exemplo, bola, bolinha, bola, bolão. Eu vou colocar um sufixo inho aqui para a gente entender o plural dessa palavra. Por exemplo, a palavra não tem uma vogal temática. Bola tem, tá? O A é uma vogal temática, junto com bola se torna um tema e eu faço a alteração a partir da vogal temática. Mas, por exemplo, bar não tem vogal temática. O radical bar é até bar. Então, se eu for colocar bar no plural, fica bares. Se eu for colocar bar no diminutivo, fica barzinho. Mas se eu for colocar bares no diminutivo, eu tenho que tirar só o S e jogar para o final da expressão inho. Fica barezinhos. Então vamos pegar flor. Flor também é o mesmo aspecto da palavra bar. Bar e flor se submetem às mesmas regras. Para eu transformar um plural de flor, que é flores, em diminutivo, fica florezinhas. O inha fica entre o E e o S, do sufixo, ou melhor, da desinência de número, flor, flores, indica plural, fica no meio do E e do S, que nós vamos acrescentar. Então fica florezinhas, tá feito? A gente poder entender isso aí até no plural, nós precisamos usar isso aí de maneira correta. Isso cai muito nas atividades, né, de concurso, de Enem, de vestibulares, etc. Ok? Mas aí o que nos interessa aqui é que nós usamos muito inho para tratar com criança. Tudo que a gente vai falar com criança, a gente usa o inho, que é uma forma, até que eu diria, com sentido afetivo, para demonstrar uma afeição maior. Por exemplo, carro, a gente usa carrinho. Pega esse carrinho aí para a gente, fazendo favor, nem só porque é pequeno, está no diminutivo, mas porque nós estamos falando com uma criança, é uma maneira afetiva de nós transmitirmos essa informação. Mas carrinho, soldadinho e tantos outros. E quando nós estamos falando com a pessoa amada, a gente chama ela de meu benzinho, embora não seja uma mulher pequenininha, nem um homem pequenininho, nós chamamos de meu benzinho. Benzinho, vem cá fazendo um favor. E às vezes a gente trata outras pessoas dessa maneira também, desde que esteja no nosso aspecto íntimo, afetivo, né? Não recebe o sentido pejorativo. Agora, quando é que uma coisa recebe o sentido pejorativo, você não lembra o nome da pessoa e fala assim: ô coisinha, vem cá. Coisinha, carrinho. Pobre tem mania de coisa pequena, no sentido pejorativo. Ou dá uma chegadinha lá na minha casinha depois. Na verdade, vai lá na minha casa. Então, casinha, carrinho, não é? Se torna pejorativo. É uma forma de depreciar o valor da coisa que está à disposição. Ficou claro isso? Para a gente então continuar a ideia do inho, é uma forma de desmoralizar o outro, desmoralizar o que pertence ao outro. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não tratar uma coisa tentando dar a imagem de que é afetuoso e acabar com a imagem de desmoralizador, né? Uma coisa desmoralizante. O ão também tem aspecto interessante. No futebol, para a gente valorizar os times, por exemplo, quem torce o Flamengo só chama o Flamengo de Mengão. Mengão vai jogar hoje.
Isso quando a pessoa, para valorizar, não diz que é a seleção, hein? Seleção é a união dos melhores jogadores, dos melhores times de uma determinada nação. Isso é seleção, tá? Quando a gente usa isso para um time, para um clube, nós estamos desprezando todos os outros, né? Às vezes as pessoas fazem isso, brincando, numa piada. Então, nós temos em Minas Gerais, nós temos o Engenhão, o Mineirão, o Batistão, né? Faz parte aí de expressões vinculadas aos estádios, né? Em que ocorrem as partidas de futebol, né? Canecão, né? E nós utilizamos isso para contar piada, debochar um do outro, brincar. Hoje é complicado a gente utilizar essas expressões, que tudo virou bullying, né? Mas numa época mais recuada, a gente chamava um ao outro de, ô, você é mandão demais. A gente estava comendo, o outro vinha serrar um pedaço do lanche, mas se dá, pelo amor de Deus, deixa de ser pidão. E aquele que tudo que a gente faz chora é um chorão. E uma pessoa que a gente está conversando e ela entra na conversa sem ser chamada, ela é o quê? Um entrão. Tá vendo? São expressões que nós usamos de maneira pejorativa, às vezes brincando, debochando da situação. E no time de futebol eu tenho lá o Verdão, o Mengão, o Fogão, que eu estou falando do Botafogo, né? O Flusão, que eu estou falando do Fluminense. E aí nós temos uma série outras, né, de expressões em que nós utilizamos o diminutivo ou aumentativo para dizer do nosso valor afetivo pelo clube. Pessoal, mais para frente nós temos mais aí. Um abraço, um ótimo estudo para todos. Obrigado.